partir agora, Voz Metropolitana é a sua voz. Manda mensagem para cá, WhatsApp 981581278. A Polícia Civil adiou o depoimento de 2 responsáveis pela escola Real Life, que promovia o treinamento para bombeiros civis na gruta que desmoronou em Altinópolis no domingo. A oitiva estava marcada para ontem. O delegado Rodrigo Salvino Pato, que chefia a investigação, disse que acolheu um pedido de adiamento feito pela defesa dos interrogados, que alegou não poder comparecer à delegacia ontem. A nova data do depoimento ainda não foi definida. A gente tem ainda as imagens, meu caro Thiago Cavani, dessa tragédia que repercutiu em todo o país, envolvendo os bombeiros civis. Portanto, o depoimento dos donos da escola está adiado, ainda não há uma nova data, estava marcado para ontem. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as suspeitas deste acidente. E a ocorrência tem as naturezas de homicídio e lesão corporal culposos, quando não há intenção. O delegado previamente afirma saber que houve uma fatalidade, um fato extraordinário, mas quer analisar se aconteceu algum tipo de negligência por parte dos donos dessa escola de bombeiros ao fazer esse curso naquele dia e naquele local. É aquilo, Nando, que a gente estava comentando, né? Se a polícia tem agora a obrigação, né? O ofício de saber, a prerrogativa de saber o que aconteceu, se esse acidente, esse desmoronamento ali da gruta, ele poderia ser previsível, né? Ele poderia ser calculado, já que nós estamos falando de pessoas especialistas ali, né? Claro. Pelo menos os donos, os treinadores, os coordenadores da Escola Real Life aqui de Ribeirão Preto. Claro que ninguém queria que isso acontecesse, que ninguém ia esperar que isso acontecesse. Mas a polícia tem a obrigação, por ofício, de saber se havia como calcular esse risco, não é mesmo? Sim. Se havia como calcular esse risco. Por exemplo, nós, cidadãos comuns, a gente sabe que quando está dando chuva forte, muito relâmpago, trovão, o que a gente sabe, Nando? Não ficar debaixo de árvore, não é isso? Isso. A gente recebe orientações, não fica debaixo de árvore, não fique a ermo, né, em locais descampados ou na praia, quando você está na praia, quando começa aquela chuva forte, é recomendável não sair. Isso é um senso comum, a gente já sabe. Agora, havia alguma previsibilidade para o risco de desmoronamento dessa gruta, dessa caverna? Até porque, repito aqui, tratava-se de um treinamento de pessoas que estão acostumadas, ou pelo menos estou falando aqui dos responsáveis pela escola, dos coordenadores. Então a polícia tem a obrigação, o ofício de saber se havia como prever e evitar tudo isso aí, né? Se poderiam de fato evitar, não vamos ficar aqui porque está chovendo muito, pode desabar. Será que alguém alertou para isso? Então, Lincoln, essa é uma linha de raciocínio, é uma visão das coisas, mas a gente tem outros lados também. Quem é o responsável pelo mantenimento da gruta, já que é um espaço público, não é? Me parece que é um local privado onde fica a gruta, né? Tá. Duas Quem bocas. é o dono da gruta? Ali é um local, Nando, de difícil acesso. O Leonan Fernandes esteve lá, aqui da nossa equipe, também atuando lá pela TV Record. Para chegar ao local, Nando, você vai de carro até certo ponto e depois são quase 40 minutos de caminhada por uma trilha. Quer dizer, não é um local nem para os proprietários, viu, Nando, da área. Ele é claro que a área tem algum dono e tal, então fica aberto, né, a quem quer entrar, mas quem conseguir entrar. Diferente da Gruta de Itambé, que é um ponto turístico, né, é mantido pela Prefeitura de Altinópolis, que inclusive foi interditado agora em razão desse acidente, mas a Gruta de Itambé é apenas uma referência, ela é vizinha a essa gruta onde aconteceu o acidente. Então são muitos lados que oficialmente eles têm que ser apurados, né? Porque se você tem uma árvore no seu quintal, lá onde você mora, uma árvore grande, centenária, velha, a obrigação de cuidar é sua, porque se ela cair na casa do vizinho, você vai ser o responsável. Então o dono da gruta, essa questão de ter algum risco de desabamento e etc., isso aí quem tem que ver é o dono da gruta, ou quem é o responsável por ela, não a escola. E se é um lugar de acesso livre, pior ainda, né? Pior ainda.
E se há esses cursos com regularidade, parece Olha que essa há... imagem, Nando. Olha lá. Essa... Estão escorando agora. Exato. Então essa é a imagem. Você imagina que a água toda ali em cima desse arenito, Sim. não é isso? Era rocha e aí ao longo dos anos com a infiltração pela água vai voltando a ser areia. E aí por isso que fica dessa maneira, extremamente frágil. E aquilo tudo que veio abaixo. Então, o que caiu sobre as pessoas são placas de arenito. Sim. É uma coisa muito pesada, né? A gente imagina, mas foi soterramento, foi barro, argila, algo assim. Não, foram placas pesadíssimas, né? Que machucaram as pessoas, sim, né? E mataram as pessoas, obviamente. É uma pena, viu, Lincoln? Mas me parece mais uma tragédia mesmo, um acidente, infelizmente. Se for procurar pelo em ovo, vai achar. Vai achar. Aí vai sobrar responsabilidade para todo mundo, etc. Inclusive para quem estava lá, infelizmente, né? Mas a dor da perda... E olha, gente, não são profissionais não, viu? São pessoas ligadas a ONGs que fazem esse treinamento para poder servir não profissionalmente num momento de tragédia. Nesses incêndios que nós tivemos recentemente em toda a região, essas pessoas ajudaram a combater. Sem dúvida, sem dúvida. Ajudaram a combater esses incêndios que nós tivemos aí em toda a região nessa época de seca. Agora, no último fim de semana, o núcleo do IC, o Instituto de Criminalística aqui de Ribeirão Preto, esteve nessa caverna e fez a perícia na entrada dela somente, porque não deu para acessar o interior da caverna em razão da instabilidade do solo e do risco do novo desabamento. Agora, aí já é um movimento calculado, depois de tudo que aconteceu, obviamente, né? Pode desmoronar de novo. Agora você imagina numa situação de temporal e à noite, que foi quando eles entraram na caverna. Era por volta de meia-noite, né? Meia-noite e 20 mais ou menos. E ô Lincoln, você tocou num ponto crucial. Se há um desabamento numa terça-feira normal, que não tinha ninguém lá, e houve um desabamento, já ia alertar tanto o proprietário como as autoridades, não é? Falar assim, olha, cuidado, vamos interditar, Sim. Não pode entrar, porque... Agora, infelizmente... Ninguém previu, né? Não dava cara, foi um negócio... cara, você tem que botar na conta de Deus. Falar, ó, tava escrito, tinha que ser assim, porque foi... nunca desabou. Desabou quando em um dia tinha gente lá. Desabou justo no momento em que as pessoas entraram, né? Em comunicado, a empresa Real Life, que ministrava o curso, disse que o grupo chegou à gruta por volta de 5 da tarde de sábado e que não chovia no momento. Uma análise de risco foi feita no local e o curso começou. Quer dizer que essa primeira análise não resultou, né, nessa aparente previsão de acidente. Segundo a empresa, o treinamento era realizado 1 metro após a entrada da gruta, para práticas de imobilização de vítimas e busca e salvamento em mata. A Real Life informou que por volta das 8 horas da noite do sábado, começou a chover forte e os instrutores decidiram cancelar o treinamento. No entanto, por causa da intensidade da chuva, foi necessário aguardar para que o grupo pudesse subir em segurança e com os equipamentos. Assim, decidiram descansar e já por volta de 00:40, a gruta cedeu em cima dos bombeiros. A empresa ficou sabendo do ocorrido por volta de 1h40 da madrugada do dia 31, através de um sobrevivente, o Rafael Sordi, que é instrutor de Ribeirão Preto. 17 horas, o grupo de 28 instrutores e bombeiros começa o treinamento de busca e resgate de vítimas em caverna, na Gruta Duas Bocas, 5 da tarde de sábado. 1h da manhã de domingo, o Corpo de Bombeiros é chamado para atender a ocorrência de desmoronamento. A primeira informação era de que 15 pessoas estavam soterradas na gruta. Às 2 da manhã, o resgate tem início com equipes dos bombeiros. Uma chuva intensa dificultava o trabalho. E você imagina para os bombeiros também. Sim. Na madrugada, de sábado para domingo, debaixo de forte chuva, encontrar o local para o resgate, Nando. Pois é. E a trilha tinha, acho que 3 ou 4 quilômetros, né? Que é uma trilha que você tem que ir. E já eram 9h45, 10 horas da manhã do domingo, quando a primeira vítima soterrada era retirada com vida da caverna. Outras 5 pessoas ficaram parcialmente presas ou tiveram ferimentos leves e foram socorridas para hospitais de Batatais e Altinópolis também. E 1h da tarde, o Corpo de Bombeiros localizava a primeira vítima morta, uma mulher. E aí se estendeu até hoje que nós temos a interdição daquela região
até para que a polícia, né, científica agora, principalmente, trabalhe, né, com maior tranquilidade. Porque esse tipo de ocorrência também chama muito a atenção, viu, Nando? Atrai muitos curiosos também. Claro. Nós temos o depoimento do sobrevivente, né, Tiago? Aliás, parece que é coisa de Deus mesmo, né, Nando? Um conseguiu sair para avisar, porque senão ia ficar todo mundo lá dentro e ninguém ia saber. Não é mesmo? Sim. Se um conseguiu sair e buscar socorro, avisar, ele avisou a escola. E aí chamaram todo o resgate. Agora você imagina se ele também estivesse preso lá dentro. Pois é. Ia passar horas e horas até que alguém só no dia seguinte, suspeitasse, né? Olha, o grupo sumiu. 28 pessoas não somem assim do nada, né? E aí passariam a desconfiar do acidente. Vamos ver o depoimento do sobrevivente ao portal QRU News. Ô Lucas, o que você lembra, assim, na hora? Vocês tinham chegado por volta das 6h30? Isso. Só lembro de eu estar sendo arrastado por alguém, socorrido. Só isso. Você foi atingido na cabeça por Foi, uma pedra? na cabeça e no ombro. E aí os colegas ficaram Isso, soterrados. isso, Vocês dois conseguiram sair? isso. Dos soterrados são só 3. Só nós 3. Um susto, né? Foi. Vocês chegaram hoje, né? Isso, Vieram pra fazer treinamento. isso. Tá aí o rapaz sobrevivente, né, de toda essa tragédia. E nós temos até imagens do grupo antes de entrar na caverna, né, no início do treinamento. Olha lá o pessoal reunido, ô Nando. E esse é o treinamento prático, né? Sim, é o treinamento prático de sobrevivência. Pessoal que passa por esse tipo de avaliação, né? Quem vai ser aí bombeiro civil tem que estar preparado para tudo. Esse tipo de treinamento também, ô Nando, é oferecido a comissários de bordo. Não é uma coisa tão simples, não. É a realidade mesmo, né, ô Nando? É uma realidade mesmo. O comissário de bordo ainda tem 2 tipos de treinamento. Um é sobrevivência na selva, não é? Um grupo é levado para uma floresta, não é? E são lá deixados com poucos equipamentos, com poucos recursos, claro que monitorados e tal, mas ficam ali, passam uma noite inteira no meio da selva, é um treinamento para sobrevivência. E tem a outra parte do curso, Lincoln, para comissário de bordo, que é a sobrevivência no mar, né? Então são levados também para uma ilha e deixados lá com a supervisão, né? É um curso, é um treinamento, assim, com todo o aparato, né? Seja ele tecnológico ou ele tecnológico ou físico, né? Com poucos recursos de alimentação. Então é coisa de sobrevivência mesmo, cara. Sobrevivência na selva. Os comissários têm que buscar um animal lá, galinha, tem que matar a galinha, né? Tem que, enfim... Se virar para improvisar banho e tudo mais, não é mesmo? Banho nem tem, né? Nem existe. E no mar, o banho já é natural. Sobrevivência no mar. E aí com ondas simuladas, tem que tentar voltar pro bote, socorrer pessoas. Porque, ô Lincoln, todo mundo acha que comissário de bordo, a função dele é servir lanchinho, almoço e janta. E não é. Funcionário de bordo está dentro do avião porque ele é especialista em segurança de voo e em sobrevivência em caso de pane, queda ou acidente. E controlar também, né, o Nando, psicológico das pessoas e tudo mais. Coloca o Leonan Fernandes no ar aí pra mim, por gentileza. Deixa eu conversar. Mantenha as imagens, meu caro Thiago Cavani, do local. O Leonan Fernandes, que é nosso cinegrafista aqui do programa Voz Metropolitana e também lá da TV Record, ele, na madrugada de sábado para domingo, o Leonan foi um dos primeiros a chegar. Ele teve acesso ao local à noite ainda, na madrugada. Ele passou a madrugada inteira lá, porque ficou sabendo na hora, né? Sim. E as equipes de imprensa foram pro local. Ô, Leonan, descreva pra gente como é que foi, como é que era pra chegar, a dificuldade, o grau de dificuldade pra chegar até a entrada dessa caverna naquela madrugada chuvosa, Leonan. Bom dia, Lincoln. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem. Ó, no começo, quando a gente chegou, a gente parou num ponto ali
na entrada da gruta, na pista, né, onde estavam todas as equipes de resgate, os bombeiros, os socorristas do SAMU. Até então eles não sabiam se davam para chegar com os veículos até a entrada da gruta. E depois de 1 hora, voltou uma viatura da Polícia Militar explicando para os bombeiros como estava a situação lá na gruta, que só conseguiria chegar até a entrada lá com veículos 3x4, ou seja, os bombeiros tiveram que deixar os caminhões lá, todos desceram de ambulância, inclusive a nossa equipe entrou numa ambulância e desceu. Era um local, chovia muito ali. E ele explicou para o bombeiro, para o sargento que estava comandando lá até então a ocorrência, que daria até ali só os veículos e depois até a entrada da gruta, da boca da gruta até lá na gruta, era 1 hora de caminhada, Lincoln. E chovendo forte, e os bombeiros não tinham visibilidade de muita coisa até o momento. E teria que esperar amanhecer para saber como seria feita a operação. E nisso, os próprios sobreviventes ali que conseguiram escapar do soterramento já estavam trazendo para cima os sobreviventes, as pessoas que estavam feridas, que até o momento eram 3 que estavam mais graves lá ali. Quer dizer que quem sobreviveu, né, e tinha alguma condição física de continuar, de se locomover, é que estava ajudando os outros companheiros lá na gruta. Porque até então não dava pro bombeiro chegar, não é mesmo? Exatamente, não dava para chegar. As ambulâncias foram até só ali na boca da gruta, ali na entrada ali, e teve que esperar a mais ou menos 1 hora, 1h30 para eles poderem chegar com a primeira vítima numa maca. Eles mesmo, porque era uma subida ali, um local muito difícil acesso tanto para carro como a pé. Então, demorou muito, entendeu? E aí tudo teve que esperar amanhecer, para eles poderem planejar certo a ocorrência lá. Porque ninguém tinha qualquer tipo... Imagina, gente, uma situação de desespero, incerta, né? Porque você não sabe explicar o que está acontecendo, quantas pessoas estão lá debaixo, com chuva torrencial, num local escuro e no meio do mato, porque ali é muito fechada a mata. Exatamente, Nico. O acesso é aqui pela rodovia Mário Titoto, não é isso? Entre Serrana e Altinópolis. Mas até então, quando os socorristas do SAMU e do Bombeiro receberam as primeiras ligações, eles tiveram que ir por Batatais, porque ali naquela ponte do Rio Pardo não está passando mais caminhão, né? Agora tem um limite de altura lá, entendeu? Então tiveram que ir lá por Batatais para poder estar chegando na entrada da gruta ali. Ó, gente, isso é uma realidade. Quem transita entre Serrana e Brodowski e Serrana e Altinópolis, que é praticamente a mesma estrada, pois ela tem uma bifurcação, é a rodovia Mário Titoto. Ela tem uma bifurcação, à direita você vai para Altinópolis e reto você continua para Brodowski. Não dá para passar, não passam veículos acima de 2,5 metros. Exatamente. Tem uma barreira na ponte do Rio Pardo, aqui no comecinho da rodovia Mário Titoto, Serrana. Saindo de Serrana, essa barreira, não é? Saindo de Serrana, você já tem ali aquela região dos ranchos, à margem do Rio Pardo. E tem uma barreira de 2,5 metros que impede a passagem de veículos grandes, ônibus, caminhão de qualquer tamanho, não passa ali. Inclusive, caminhão dos bombeiros. E vou falar uma coisa pra vocês. Nem mesmo viatura do resgate ou do SAMU passa ali, viu, Leonan? Porque a viatura é alta. Não, exatamente. A ambulância teve que ir por Batatais, né? Não conseguiu passar na ponte ali. Então olha a volta que tem que dar. Olha a volta que tem que dar. Porque se você sai aqui de Ribeirão Preto, os bombeiros estavam em Ribeirão, o caminho mais rápido até a gruta é aqui pela Mário Titoto, por essa estrada que eu tô dizendo. Aquela estrada sinuosa que liga até Altinópolis. Então eles tiveram que ir pela Cândido Portinari, pegar Altino Arantes, passando por Batatais, não é isso? E entrar em Altinópolis. Até o trevo de Altinópolis, né? Até o trevo de Altinópolis. Passa por dentro da cidade para poder estar acessando ali a Mário Titoto, lá pelo começo de Altinópolis, né? Eu não sei por qual razão a Prefeitura de Serrana interditou a ponte ali, não sei se há algum risco, mas está interditado.
Ali era grande, inclusive, o trânsito de caminhões de cana, né, ô Leonardo? De treminhões e tudo mais. Exatamente. Não tem mais isso. Agora... Eu acho que é por causa que a ponte está com algum risco, viu, Nico? eu também imagino que Tem sim. uma placa lá e também tem uma barreira lá na ponte, que fica um Exato. veículo da Polícia Militar lá agora. Fica a viatura da Guarda Civil de Serrana. Então Exatamente. ali, só que ao mesmo tempo que não passa caminhão de cana, não passa também caminhão do bombeiro. Não passa nem ambulância passou, né? Se acontecer algum acidente ali, o resgate vai ter acesso somente por Altinópolis. Saindo de Ribeirão Preto, tem que dar a volta somente por Altinópolis. Olha, vou falar uma coisa pra você, vai andar o quê? Uns 30 quilômetros Teve a mais. uma situação curiosa lá, que quando o tenente lá, eles voltaram lá de baixo para passar a situação pro bombeiro, junto com os primeiros sobreviventes, havia uma pessoa só com o rosto de fora soterrado, e ainda viva, né? Que é a que foi socorrida, que está em estado grave no HC. Então esse rapaz, ele teve que esperar amanhecer o dia para poder ser resgatado lá com a cabeça de fora, Nico. Ele estava respirando, né? Conseguindo respirar por esse buraquinho que tinha. E os que sobreviveram, quando chegou ali, nós entrevistamos eles lá com exclusividade, eles falaram que parou, que o instrutor que infelizmente faleceu falou que passar a noite lá na gruta seria parte do curso, né? E que era, ele analisou tudo, falou que não tinha risco, segundo os que sobreviveram lá, né? E resolveram descansar por volta de 6h30 da tarde, entraram na gruta, ele só sentiu que estava sendo afogado, aí puxando a perna deles lá, eu vou te mandar depois da entrevista dele aí, que eram os que já tinham desabado tudo, né? Eles chegaram, não estava chovendo ainda, né? Eles chegaram 5 horas da tarde do sábado, não chovia, pelo menos é o que a escola está dizendo, né? A Real Life está informando. E o treinamento era realizado 1 metro após a entrada da gruta. Ou seja, entrar na gruta era parte do treinamento para práticas de imobilização de vítimas e busca e salvamento em mata. Agora, toda vítima resgatada numa situação como essa, Nando, ela precisa ser colocada naquela prancha dos bombeiros, aquela prancha, né, que os bombeiros usam, o SAMU usa. Então, para você caminhar normalmente nesse local já é difícil, com terreno, né, sinuoso, adverso, barro, mato, né, uma mata fechada, com chuva e tudo mais. Agora, você imagina para poder carregar uma prancha com uma pessoa em cima. É um grau de adversidade. O helicóptero Águia foi fundamental, né? Exatamente. O helicóptero tirou todos. Acabou resgatando essas pessoas, né? Porque não dava exatamente para levar por terra. Ô, Leonardo, obrigado por sua participação aqui. Só lembrando os sobreviventes, Lincoln, que eu vou te mandar aí, eles subiram machucado, entendeu? Machucado, exato. Demoraram cerca de quase 2 horas para chegar próximo. Você imagina se eles não conseguissem ter saído da gruta? Ia virar uma loteria, todo mundo estaria procurando por essas pessoas, né? Pelo menos até o dia seguinte. O que aconteceu com 28 pessoas, né? É verdade. Então, se não essas pessoas não conseguissem sair, ninguém ia saber de nada, né? Obviamente ia mobilizar resgate e tudo mais, a escola tinha as informações, mas aí seria um tipo de resgate muito diferente. Leonardo, obrigado por sua participação aqui. Diga lá, Nando. Bom dia, 7h14. Não, só queria lembrar que no dia 5 de agosto desse ano, um pouco mais de 60 dias atrás, foi instalada essa barreira que impede a passagem de veículos em Altinópolis. Nós noticiamos aqui. Inclusive, a imagem era de uma ambulância, não é, que tinha o teto um pouco mais alto. Lembra disso? A gente até fizeram até um teste. Uma ambulância não passava. Tinha que murchar os pneus da ambulância para ela passar nessa barreira. A gente até brincou que tinha que murchar o pneu para baixar, caso precisasse passar para socorrer alguém. E, infelizmente, precisou desse acesso agora. Né? Nando, se acontecer um acidente agora nessa rodovia, um carro de resgate, desses comuns, esses furgões, não passa, essa ambulância comum não chega lá. Tem que ir por fora, tem que andar muito mais. Estou estimando aqui 25, 30 quilômetros, ou pode ser muito mais, em razão dessa barreira. Imagino que seja em razão do risco da ponte do Rio Pardo lá, né? É possível. Que é uma ponte muito antiga, diga-se de passagem. Agora são 7h15, 7h15 da manhã. O Moacir está dizendo aqui o seguinte:
E os instrutores